Fala galera, estamos de volta aqui com mais uma aula de física com o professor Rodrigo Lopes. Na aula de hoje estou trazendo um conteúdo direcionado para as turmas de terceira série do ensino médio, sobre processos de eletrização e lei de Coulomb. Essa aula também é para você que está buscando uma revisão sobre esse conteúdo. Vamos aqui para a nossa aula. Vamos entender aqui, de início, os três processos de eletrização, começando por eletrização por contato. Como é que ocorre? Na eletrização por contato, nós vamos precisar de um corpo carregado e de um corpo neutro. Lembrando, para um corpo estar neutro, ele tem que ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Observe que esse corpo aqui vermelho, ele tem 2 elétrons e 2 prótons. E precisamos de um corpo também carregado. Lembrando, pode ser positivamente ou negativamente. Nesse caso, ele é positivo, ou seja, ele tem mais prótons do que elétrons. Colocamos aqui esses dois corpos em contato, ou seja, eles vão estar se tocando. O que é que vai acontecer? Nesse corpo carregado positivamente, ele está sobrando prótons. Estão observando? Ele tem mais prótons do que elétrons. Como ele tem mais prótons do que elétrons, ele vai fazer o quê? Ele vai atrair elétrons do corpo neutro. Ele puxou elétrons do corpo neutro. Ao final, o que é que acontece? Observem que o corpo azul permaneceu carregado positivamente e agora o corpo vermelho que estava neutro, ele também está carregado como? Positivamente, ou seja, os dois estão carregados com cargas de mesmo sinal, ok? O que era que aconteceria? Vamos colocar aqui outro exemplo. Em vez do corpo estar carregado positivamente, ele tivesse negativo. Vamos observar, vamos utilizar quase o mesmo exemplo. Esse aqui está neutro. Esse aqui eu vou colocar agora carregado negativamente, ok? Ao colocar eles dois em contato, nesse primeiro corpo está sobrando elétrons. Se está sobrando, o que é que vai acontecer com esses elétrons? Vai pular para o outro corpo. Vamos supor aqui, ele foi, ele perdeu 2 elétrons aqui, esses 2 elétrons foram para o outro corpo. Agora observem, esse primeiro corpo ele estava negativo, ele continua eletrizado como negativamente. E o corpo que estava neutro, agora também está negativo. Ou seja, eles ficaram com cargas iguais, ou seja, de mesmo sinal. Assim, na eletrização por contato, nós precisamos o quê? De dois corpos, um positivo, aliás, um eletrizado e o outro neutro, e ao final eles vão estar com cargas de mesmo sinal. Segundo processo, eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, os dois corpos que vão ser atritados, eles vão estar neutros. Lembrando, esses dois corpos têm que ser de materiais diferentes. Quando se fala em atrito, é só você lembrar que é eu pegar dois corpos e dar um esfregaço, né? É atritar um no outro. Como é que nós vamos saber que corpo vai ficar positivo e que corpo vai ficar negativo? Vai depender desse quadrinho aqui, ó, de uma série triboelétrica. Ela nos diz o quê? Que qualquer duas dessas substâncias, aqui eu tenho vidro, a mica, a lã, pele de gato, seda, algodão, ebonite, cobre, enxofre e celulose. Essa série triboelétrica, ela vem, às vezes, mais materiais ou menos, vai depender muito da questão. Mas o importante é vocês saberem que o material que estiver mais acima, ó, o material que estiver mais acima, ele vai ficar como? Positivo. E o que estiver mais abaixo vai ficar negativo. Vamos observar aqui um exemplo. O vidro.
Ao ser atritado com a lã, eu olho. Quem é que está mais acima na série triboelétrica? É o vidro. E mais abaixo está a lã. Logo, o vidro vai ficar como? Positivo e a lã vai ficar negativo. Quando as questões vierem tratando sobre a eletrização por atrito, geralmente elas vão indicar a série triboelétrica. Vai vir esse quadrinho aqui lá na questão. Aí é só lembrar, a substância que ficar mais em cima fica positiva, a mais embaixo fica negativa. Assim, a eletrização por atrito, eu vou precisar inicialmente o quê? Dois corpos neutros e ao final, um vai ficar positivo e outro vai ficar negativo. Por último, nós temos a eletrização por indução. Na eletrização por indução, vou precisar de um corpo eletrizado, esse corpo vai ser chamado de indutor. E vou precisar de um induzido neutro. Esse corpo vai ser chamado de induzido. O que é que acontece? Observem que eu vou aproximar esse corpo que está eletrizado bem próximo do neutro, mas eu não vou tocá-lo, ok? Como eu não toquei o corpo, não vai haver transferência de elétrons. O que é que vai haver no corpo neutro? Apenas uma separação das cargas. Nesse caso, como o corpo verde está eletrizado negativamente, as cargas positivas vão ficar todas desse lado aqui e a negativa vai ficar do outro lado. E se o corpo verde fosse positivo? Aí já ia ser diferente. Desse lado, aqui pertinho dele vai ficar negativo e do outro lado fica positivo. Lembrando, na eletrização por indução, nós vamos ter o quê? Uma separação das cargas. A eletrização por indução, ela também é bem simples. Dando continuidade à nossa aula, nós vamos entender aqui um pouquinho o que é a lei de Coulomb. Vamos conhecer aqui nossa fórmula. F é igual a K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. O que é que acontece? Quando nós temos aqui dois corpos próximos um do outro, esses corpos vão exercer uma força. Essa força pode ser de atração ou de repulsão. Mesmo sinal, força de repulsão, sinais diferentes, força de atração. Aí lembrando, quanto maior, né, a distância, menor vai ser quem? A força. E o inverso. Quanto menor a distância entre os corpos, maior a força. Ou seja, a força e a distância são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais eu separo as duas cargas, a força vai diminuindo. Quanto mais eu junto, a força vai aumentando. Vamos conhecer aqui o que significa cada letrinha dessa. O F é a intensidade da força. O K é a nossa constante eletrostática. Essa constante eletrostática, nós vamos já ver que ela vai ter um valor fixo. Sempre vai ser o mesmo valor. O Q1 e o Q2 são os módulos das cargas. Por que que ela vem em módulo? Independente se o corpo esteja positivo ou negativo, essas cargas elas sempre vão estar em módulo. Ou seja, na hora de colocar na nossa fórmula, nós não colocamos sinal. E o D é a distância, e essa distância está elevada ao quadrado. As unidades de medida. O F, que é a intensidade da força, ele é dado em Newton, representado pela letra N. Constante eletrostática é Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Carga Q1 em Q2 é Coulomb, representado pela letra C. E a distância deve ser dada em metros. Lembrando, gente, o valor dessa constante sempre vai ser 9 vezes 10 elevado a 9. A questão, geralmente, ela já diz, mas se não disser, a gente já tem que lembrar.
de utilizar esse valor, 9 vezes 10 elevado a 9. Vamos ver aqui dentro das questões. Duas partículas estão separadas por uma distância de 3 centímetros. Sabendo que a carga Q1 é menos 4 vezes 10 elevado a menos 6, Q2, 6 vezes 10 elevado a menos 6, nós vamos determinar a força de atração. Por que é força de atração? Porque Q1 é negativo e Q2 é positivo. Dados, valor do K, da nossa constante, 9 vezes 10 elevado a 9, e 3 centímetros vai valer quanto? 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Observem, gente, na nossa fórmula, a distância sempre tem que estar em metro. Como aqui em cima ela vem em centímetro, eu já trouxe aqui para vocês que 3 centímetros é o mesmo que 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Nós vamos trabalhar aqui bastante com potências de base 10, ou seja, lembrar da regra de multiplicação de potência de mesma base e de divisão de potência de mesma base, lá da matemática. Mas vamos ver aqui como é fácil. Nossa fórmula, F é igual a K vezes módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. F vai ser igual. Quem é o valor da nossa constante? 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes. Quem é o módulo de Q1? Aí lembrando, como eu vou colocar o módulo, eu não coloco esse sinal. Vai ficar quem? 4 vezes 10 elevado a menos 6. Quem é o Q2? 6 vezes 10 elevado a menos 6. Dividido pela distância. Quem é a distância em metros? É 3 vezes 10 elevado a menos 2. E essa distância ela é elevada ao quadrado. F vai ser igual. Não se assustem com o tamanho da fórmula, vocês vão ver que vai ser bem simples. Vamos primeiro para essa parte de cima. Eu tenho 9 vezes 4 vezes 6. Por que é que eu estou fazendo isso? Porque eu vou trabalhar com as potências de base 10 separadamente. Resolvendo isso daqui, eu tenho, gente, 9 vezes 4 é 36. Façam aí para vocês conferirem. 9 vezes 4 é 36 e 36 vezes 6 é 216. Não vou estar fazendo manualmente para nós não perdermos tempo, mas nós multiplicamos quem? 9 vezes 4 vezes 6, ok? Vamos trabalhar agora com potência de base 10. Se nós observarmos, essas três potências elas têm a mesma base, que é 10. Eu vou conservar a base. E faço o que com os expoentes? Como nós estamos multiplicando, na multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e faz o que com os expoentes? Eu somo. Quem são eles? Vamos fazer aqui de um ladinho. 9 menos 6 e menos 6. O que é que a regra me diz? Eu tenho que somar. Por isso que eu estou colocando menos 6 dentro de parênteses. Vamos eliminar os parênteses. Mais por menos é menos. Mais por menos é menos. 9 menos 6 é 3. 3 menos 6, conservo o do maior e subtrai. Encontrei quem? Menos 3. Observaram como tudo isso aqui virou só quem? 216 vezes 10 elevado a menos 3. Na parte de baixo agora, 3 elevado ao quadrado é quem? 9, vezes 10 elevado a menos 2 elevado a 2. Eu vou conservar a base e multiplicar os expoentes. Menos por mais é menos, 2 vezes 2, 4. Observem que agora nós ficamos com quem? Ó? 216 vezes 10 elevado a menos 3 e 9 vezes 10 elevado a menos 4. Novamente, nós vamos dividir essa equação em duas partes. Vou dividir o 216 por 9. Vocês fizerem isso aí, vocês vão encontrar 24.
4. Vezes. Observem que agora eu tenho que dividir 10 elevado a menos 3, dividido por 10 elevado a menos 4. Como eu tenho uma divisão, eu conservo a base, que é 10, e vou fazer o que com os expoentes? Subtrair os expoentes. Quem são eles? Menos 3 e menos 4. A regra me diz que eu devo subtrair. Observe, menos 3, menos da regra, menos 4. Logo eu tenho menos 3, menos por menos eu tenho mais. Menos 3 e mais 4, conservo do maior e subtrai. Ficou apenas quem? Ficou apenas o 1. Poderíamos deixar até aqui? Até poderia, mas o ideal é que nós concluamos, né? Terminamos essa continha. 10 elevado a menos 1, gente, qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Logo, 10 elevado a 1 é o próprio 10. Posso multiplicar 24 vezes 10, 240 newton, ok? Logo, a força exercida entre essas duas cargas é de 240 newton. O passo a passo aqui, ele é um pouquinho demorado, porque eu mostrei todos os detalhes, mas vocês observarem, não é difícil de resolver. Não entendeu? Retorno, volta o vídeo um pouquinho, vê de novo essa primeira questão, ok? Vou aqui para a segunda. Observem que eu tenho uma questão bem parecida. Eu tenho a carga Q1, eu tenho a carga Q2. Elas estão separadas por 2 centímetros. Vou determinar a força. Aí aqui eu tenho novamente os dados, o valor de K e a minha distância em metros. Estão observando? Vamos logo colocar nossa fórmula. F é igual constante vezes Q1 vezes Q2 em módulo, dividido pela distância ao quadrado. F vai ser igual. Quem é a nossa constante? 9 vezes 10 elevado a 9. Quem é Q1? É só observar. É 2 vezes 10 elevado a menos 6. Quem é Q2? É 2 vezes 10 elevado a menos 6. Dividido por quem? Por 2 vezes 10 elevado a menos 2. E a distância está elevado ao quadrado. Valor de F vai ser igual. Foi o que nós fizemos na outra questão. Vou multiplicar separado os membros. O 9 vezes 2 e depois vezes 2. 9 vezes 2 é 18. 18 vezes 2 é 36. Vezes 10. Vou somar os expoentes. Aí é só eu lembrar. Observem que aqui são os mesmos expoentes. 9 menos 6 e menos 6. Eu posso até olhar aqui na questão anterior. Isso aí vai dar quanto? Vai dar menos 3. Dividido. 2 elevado a 2 é 4. E 10 elevado a menos 2 elevado a 2 fica menos por mais, menos 2 vezes 2, 4. Observem que os expoentes estão sempre sendo parecidos com a questão anterior. Menos 3 e menos 4, menos 6 e 9. Logo, eu posso até já ir me lembrando que foi o que nós fizemos na questão anterior e ir aplicando dessa. O que é que a gente faz agora? Vou dividir 36 por 4, que dá quanto? Dá 9. Vezes. Nós já fizemos essa subtração aqui também, ó. Menos 3 e menos 4. Ficou quanto? Ficou 10 elevado a 1. Como 10 elevado a 1 é o próprio 10, eu já posso apagar. 9 vezes 10 eu tenho quanto? 90 newtons, ok? Mais uma vez, dicas. Vocês podem estar tentando refazer essa questão, depois retornando o vídeo, vendo como foi que eu fiz. Porque se vocês observarem, tanto na primeira como na segunda, é apenas um passo a passo. Não tem nada difícil, ok? Por hoje, a aula de hoje ela era bem
orientada para isso, para nós vermos rapidamente os conceitos e resolver duas questões, esses dois exemplos. Assim, nos vemos na próxima aula. Até lá.